Boa noite, amados irmãos. Seja bem-vindo a mais um encontro dos homens batistas regular em Rio Pequeno. Ainda continuamos nesse processo de fazermos esses encontros virtuais, mas estamos acreditando que em breve nós possamos estar juntos aí, louvando a Deus presencialmente. Que Deus possa continuar nos abençoando a cada instante, nos guardando, nos livrando, cuidando de cada um de nós. E espero que esse programa, tudo que formos fazer, possa abençoar cada lar, cada irmão, e que possa sentir o amor de Deus, né? O cuidado que Deus tem tido para com o teu povo. E espero que vocês se sintam muito felizes com este programa. Que Deus abençoe a cada um de vocês, viu? Muita saudade de vocês. Eu já ouvi falar de uma terra sem igual, aonde tudo é paz e não há lugar pro mal. Almejo esse lar tão puro e sem igual, mas eu não sei o dia em que virá pra mim. E quando estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. Eu posso aqui provar as delícias desse lar, se eu procurar viver como meu Jesus viveu, em meio à luta e dor, eu posso estar em paz, pois meu viver já coloquei nas mãos do Pai. E quando estou aqui, começo a pensar que desse bom lugar já posso desfrutar. E quando vejo mãos se unindo, multidões cantando um hino, vejo anjos celebrando, é o céu que está chegando. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus e onde Ele estiver, o céu será ali. Pois não existe céu sem Jesus.
existe paz sem Jesus, sem Ele a riqueza do universo é sem valor. Pra queimar de cristal sem Jesus, e flores que não murcham sem Jesus, pra que viver pra sempre sem ter a companhia de Jesus? Eu volto a afirmar, o céu é aqui, se aqui Jesus está. O céu é aqui, se eu tomo tempo pra louvar. O céu é aqui, se eu me ajoelho para orar. O céu é aqui, se eu aprendi a perdoar. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. O céu é Jesus, e onde Ele estiver, o céu será ali. Boa noite, irmãos. Eu vou deixar aqui com vocês uma porção aqui da Palavra de Deus, no Salmo 115. São 4 versículos, bom? Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Confia ao Senhor os que temem ao Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Então, irmãos, lembre desses versículos, faça uma meditação em cima do Salmo 115, que vai ser de excelente proveito para a vida de cada um dos queridos. Quero dizer também que a saudade é grande dos irmãos, tá bem? Obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite, irmãos. Nós estamos valorizando esse tempo no meio desse programa que nós temos, um programa tão gostoso, e estamos aí lembrando a bondade de Deus para conosco. É um momento de oração, vamos reconhecer que Deus tem derramado graça sobre as nossas vidas. A maioria goza de uma boa saúde. Deus está nos dirigindo nesta pandemia. A igreja está caminhando de uma maneira diferente, mas isso é bênção diante do Senhor. Nós estamos agradecendo os lares, os programas que nós estamos tendo online nos cultos, e também a amizade nossa, nosso grupo, essas comunicações que nós temos através do WhatsApp é muito gostoso, e a gente está aí então lembrando com gratidão como Deus abençoa o seu povo. Também nós somos dependentes, nós temos alguns irmãos que estão passando situações especiais, vamos lembrar deles. Eu quero fazer notório aqui o Dr. Marcelo, que é esse dentista da Sandra, que está no nosso grupo também, e muitos irmãos têm orado por ele. Ele fez uma biópsia, ele teve um câncer na língua e depois apareceu no céu da boca. Ele fez uma biópsia, parece que essa biópsia foi um pouco invasiva e tirou toda a raiz. Os médicos estão fazendo uma junta médica para saber se vão ter que fazer uma outra cirurgia ou só a biópsia tenha sido suficiente. Vamos orar que realmente seja suficiente, ele melhore. Ele tem compartilhado comigo que ganhou uma nova família. Esses são os irmãos que o amam, porque muitos irmãos têm sido muito carinhosos com ele.
Também o Marcelo, nosso Marcelo da Andréia, o Vitor Hugo, a família. Marcelo está internado, ele internou para fazer uma desintoxicação dos remédios que ele vem tomando há mais de 2 anos. E esse eu agradeci a Deus porque abriu essa porta, ele já está lá. É provável que daqui a um mês ele volte, e vamos orar que ele volte bem, que essa desintoxicação seja para o bem. Então vamos orar, lembrar dele, da Andréia, que também carece das nossas orações, nosso apoio, e o Vitor Hugo. Então lembra da família. Vamos orar pelo Josias, nosso querido presidente que está aí fazendo esse tratamento. Não esqueça de lembrar dele, orar por ele. Os desempregados em nossa igreja, nós temos alguns irmãos, não citaremos nomes aqui, mas você deve saber. Lembre deles, e que Deus abra portas, que logo eles saiam dessa situação. Nós servimos a um Deus que é dono de toda a prata, todo o ouro, todas as empresas. E vamos orar, clamar que esse tempo não seja um tempo longo, que eles fiquem aí desempregados, abençoando as suas famílias também. E orar pelo retorno dos nossos cultos, no próximo dia 13 agora de setembro, com todos os cuidados, tudo o que nos é recomendado, estamos fazendo com muita oração, que nenhuma intercorrência aconteça e que Deus seja glorificado. Nós não queremos apenas ter o retorno apenas por ter, porque todos estão ali fazendo isto. A maioria das igrejas já o fizeram, poucas que diz que vão esperar um pouco mais. Mas ore por isso. É uma decisão que nós tomamos, dependemos do Senhor, e é para a glória do Senhor. É um início, né, é um pequeno humilde ao nosso retorno, com todas as limitações. Você pode ver no nosso canal o que é pedido. Mas ore por esse retorno, ore pelas equipes, ore por missões de nossa igreja, que continuamos fazendo missões. Eu quero deixar um versículo aqui, que é o Salmo 28, não é um versículo, é mais do que um, mas diz: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido. Assim o meu coração salta de prazer e com o meu canto eu o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Salmo 28, versos de 6 até o verso 8. Vamos orar nesse momento. Onde você estiver, curve sua cabeça, vamos entrar no altar do Senhor através dessa oração. Pai querido, obrigado, louvado seja o teu nome bom, amado e santo. Nós agradecemos-te porque, mesmo antes de nós pedirmos, o Senhor conhece nossas vidas, o Senhor sabe os detalhes. Estamos aqui, ó Deus, declarando nossa dependência do Senhor, declarando que o socorro do Senhor é a melhor coisa que podemos apreciar nesse mundo em momentos como estes. Nós lembramos, ó Deus, desta pandemia, dos nossos lares, que o Senhor tem cuidado, do retorno aos nossos cultos, que o Senhor abençoe, ó Deus, cada detalhe. Nós agradecemos também pela saúde que a maioria tem desfrutado, mesmo aqueles que já passaram pelo vale da Covid, já estão bem. O Senhor foi bondoso, o Senhor derramou graças e o Senhor tem ouvido as nossas orações. Cuida, Deus, da vida do Dr. Marcelo, que de fato ele venha fazer uma decisão, encontrando em Jesus a sua razão de viver e quem sabe através desse sofrimento tão tremendo que ele tem enfrentado, venha ser benéfico no ponto de salvar não somente a sua alma, mas de toda a sua família. Tenha compaixão dele, abençoe-o. O nosso Marcelo também, o Marcelo do Espírito Santo, oramos por ele, pedindo misericórdia do Senhor. Nós não podemos ter conversas com ele está sem celular, mas tem o Espírito Santo, tem o Senhor Jesus que está ao lado dele. Liberta-o, ó Deus, de qualquer ansiedade progressiva,
cuida dele, ó Pai, tenha compaixão. Nós oramos que essa porta que o Senhor abriu seja uma porta que se escancare para que ele sare. Queremos ver o Marcelo bem entre nós, saudável emocionalmente também. Tenha compaixão. Oramos pelo Josias, agradecemos-te pelo tratamento que ele está fazendo, oramos por sucesso, oramos pela família também, por todos os detalhes, pelo casamento da filha, Deus, que está prestes a acontecer. Abençoa, Deus, a vida do teu servo, também como presidente, dando sabedoria e direção em todos os detalhes. Obrigado por essa programação. Obrigado porque estaremos por ouvir e também aprender através dos lábios do teu servo, pastor Alfredo. Obrigado a Deus, sempre nós o reconhecemos em nome de Jesus, nosso amado e eterno Salvador. Amém. Boa noite, amados. É um privilégio poder participar da nossa reunião de homens, não é? De Baripe. Que Deus esteja direcionando cada área dessa programação e o nome dele seja glorificado. É um privilégio poder participar com um louvor. Para mim tem uma grande mensagem este hino. Ouçamos para a nossa edificação. Andava triste a caminhar e ninguém me olhou. A carga grande de pecar pesada se tornou. Eu disse a Jesus Cristo, estou a padecer. Então ouvi sua voz a me dizer: na estrada do Calvário meu corpo se dobrou. A cruz que eu carregava pesada se tornou. Prossegue, peregrino, o dia vai surgir. Levanta tua cruz e segue-me. Trabalho para ti, Jesus, deixei meus bens, meu lar. O meu conforto abandonei para Cristo anunciar. A fama e a fortuna não dão nenhum prazer. Então ouvi sua voz a me dizer: meu lindo lar na glória, por ti abandonei. As mãos ensanguentadas ali na cruz olhei. Sigamos, peregrino, eu te sustentarei. Levanta tua cruz e segue-me. Jesus, se eu morrer por ti, bem longe do meu lar, assim tão pouco poderei o teu sofrer pagar. Amor maior que o teu, Jesus, não posso compreender. Então ouvi sua voz a me dizer: se tens um só talento, sim, cumpre o teu papel. Só exijo do meu servo que seja-me fiel. Se pela vida ou morte a ti engrandecer, a ti eu seguirei
até morrer. Que Deus abençoe. Olá, irmãos, é uma alegria estar com vocês neste encontro, que Deus possa nos abençoar com a reflexão da sua palavra. Eu vou ler um texto bíblico que se encontra no livro de Salmos, capítulo 12, no versículo 1. Este salmo foi escrito pelo rei Davi. E diz assim o texto bíblico: Socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Há uma outra tradução que é redigida dessa maneira: salva-nos, Senhor, porque faltam homens bons, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Então, quando o rei Davi olhou para a sua congregação, o povo de Israel, e olhou para a condição dos homens, e infelizmente esta foi a conclusão que ele chegou, ao ponto de pedir socorro a Deus, porque faltavam homens piedosos e fiéis a Deus. Se o Deus olhar para a sua igreja e olhar para a sociedade de homens, que tipo de homem Deus vai encontrar? Irmãos, o fato é que precisamos entender que os homens têm um papel fundamental na sociedade humana, nas três áreas da sociedade. Primeiramente, a atuação do homem como cidadão do Estado, a atuação do homem na família, como esposo e pai, e na atuação do homem na igreja de Jesus Cristo, onde ele está inserido. E o que eu quero deixar para este momento, para os irmãos, é o fato de que a igreja precisa da atuação firme dos homens. Vou repetir: a igreja precisa da atuação firme dos homens. Que tipo de homem que a igreja precisa? O primeiro ponto que eu quero deixar para os queridos irmãos é que a igreja precisa de homens que sejam líderes. Eu quero fazer uma breve recapitulação concernente à história da criação. No livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, quando nós encontramos o registro da história da criação, no versículo 27 diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Veja, na ordem da criação diz: Deus criou o homem e depois a mulher. No texto de Gênesis capítulo 2, versículo 18, nós encontramos o registro da criação da mulher. Versículo 18 diz: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então vejam que Deus deu um papel ao homem de exercer a liderança e colocou a mulher para ser a sua auxiliadora. Não é porque o homem seja melhor do que a mulher, porque a Bíblia fala que tanto o homem quanto a mulher são iguais perante Deus. E nós temos que admitir que há muitas mulheres que são muito inteligentes, muito capazes, e que até sobressaem a muitos homens. Mas o fato é que Deus colocou o homem para exercer a liderança. E a Bíblia nos fala que, em primeiro lugar, várias mulheres estiveram, se nós olharmos para o texto bíblico de Marcos, no capítulo 15, no versículos 40 e 41, nós vamos entender que várias mulheres estiveram a serviço de Jesus Cristo. Mas, quando Jesus chamou apóstolos, ele chamou homens e não mulheres. Vejam o que diz lá em Marcos capítulo 15, versículos 40 e 41. Estavam também ali algumas mulheres, observando de longe, entre elas Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, menor, e José e Salomé, as quais, quando Jesus estava na Galileia, o acompanhavam e serviam, e além destas, muitas outras mulheres que haviam subido com eles em Jerusalém.
Então, muitas mulheres, diz o texto bíblico de Marcos, que serviram a Jesus Cristo. Mas quando Jesus chamou pessoas para exercer o ministério de apóstolo nos seus dias, ele chamou homens para exercer. Então, é dado ao homem a responsabilidade da liderança. Havia muitas mulheres competentes na igreja primitiva, mas a orientação foi que chamassem homens para servirem como diáconos na igreja. Se você abrir o texto bíblico de Atos, capítulo 6, versículos 1 a 3. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens. Então, o que a Bíblia nos aponta é que a liderança da igreja, para servir na igreja, na distribuição dos mantimentos às viúvas, foram escolhidos homens. É certo naqueles dias que haviam muitas mulheres muito competentes e capazes para servirem nesta área, mas na liderança Deus chamou homens. Havia também várias mulheres que eram profetisas na igreja, mas Jesus mandou que separassem homens para o exercício do ministério pastoral. Quando nós abrimos a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, diz: é necessário que o bispo, está no gênero masculino, então são homens escolhidos para pastorearem, para liderarem a igreja. Em Tito, no capítulo 1, versículos 5 e 9, nós lemos também Paulo dizendo a Tito: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Então, descreve aqui, a partir do versículo 6, as qualificações desses homens que deveriam assumir na igreja do Senhor Jesus Cristo a liderança. E também no lar, Deus estabeleceu o homem para ser o cabeça da esposa. Em Efésios capítulo 5, no versículo 23, Paulo diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, homens, nós temos uma grande responsabilidade na sociedade que nós vivemos, nós temos uma grande responsabilidade, irmãos, na família que Deus nos constituiu, e nós temos essa responsabilidade na igreja, como homens, estarmos prontos, dispostos para exercer a liderança na igreja. Você tem entendido o propósito de Deus para a sua vida? Você entende que Deus colocou você para liderar? O que tem acontecido em nossos dias, infelizmente, é que o homem tem abdicado da sua função, tem abdicado da sua responsabilidade de liderança, e por falta da liderança, as mulheres têm se levantado para serem líderes, porque os homens não estão exercendo, muitos homens não estão exercendo a sua função como líderes na sociedade, na família e na igreja. A igreja precisa não somente de homens líderes, mas a igreja também precisa de homens líderes que sejam servos. Vejam o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 10, versículo 45, concernente ao ministério de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos.
Então, a liderança tem que ser realizada com a atitude de servo. A igreja precisa de líderes, e líderes que sejam servos. Agora, como que nós, como homens, devemos servir nessa liderança? Primeiramente, servir com muita humildade. Ser líder não quer dizer ser o machão, o mandão, o dominador. Não, ser líder, Deus ensina que a liderança deve ser exercida com muita humildade. Veja que Filipenses capítulo 2, o apóstolo Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si. Versículo 5, capítulo 2: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E qual foi o sentimento que houve em Cristo Jesus? Versículo 7: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então, irmãos, a nossa liderança, ela deve ser realizada com muita humildade. Nós temos que considerar o nosso próximo como superior a nós. Nós temos que, como homens do lar, considerar a nossa esposa como superior a nós. E não é diferente em relação aos nossos filhos. Nós devemos considerar os nossos filhos no relacionamento familiar como superior a nós. E a nossa liderança no lar, na igreja, deve ser exercida, porém com muita humildade, a exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, o serviço que é prestado na igreja tem que ser feito não somente com humildade, mas também com muito amor. Veja o que a Bíblia diz concernente ao exemplo de Jesus, que é o nosso exemplo maior, que é o líder por excelência. Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, a liderança que Jesus Cristo realizou diante dos apóstolos para cumprir a sua missão de buscar e salvar o perdido, ele fez com muito amor. Então, irmãos, a nossa liderança deve ser feita como servo, com humildade e com muito amor. E o amor implica, irmãos, que nós busquemos o bem-estar do objeto do nosso amor. Então esse deve ser o nosso objetivo maior no exercício da liderança servil. E não somente servir com amor, mas servir sacrificialmente. A Bíblia fala no mesmo texto de João capítulo 13, que Jesus amou, mas amou até o fim. E qual foi o fim de Jesus Cristo? O fim de Jesus Cristo foi que Ele deu a sua vida. Ele tomou a cruz em nosso lugar. Ele se sacrificou para nos oferecer o perdão, a salvação, a vida eterna. Ele doou-se em sacrifício por nós. E a nossa liderança, portanto, deve ser exercida servilmente, com humildade, com amor e sacrificialmente. É isto que Deus espera de nós, na nossa liderança. A igreja também, irmãos, precisa de homens líderes, servos e também que sejam qualificados. E quando nós pensamos na qualificação dos líderes servos, nós pensamos que nós temos que ter qualificações espirituais, qualificações intelectuais e também qualificações emocionais. Quando nós olhamos para alguns textos bíblicos da palavra de Deus, quando Deus escolheu homens para assumirem liderança no seu povo, um dos textos que nós encontramos está em Êxodo capítulo 18,
versículo 21. Vocês se lembram que Moisés estava julgando todas as demandas do seu povo, quando o seu sogro viu que ele fazia isto solitariamente, ele disse para o seu genro, Moisés: olha, você vai desfalecer, você precisa mudar a sua estratégia para servir a Deus. Veja que, para julgar o povo, aqui no livro de Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo 13. No dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Vejam só que situação. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só? E todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. Isso aqui era pior que fila de INSS. Respondeu Moisés ao sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes, sem dúvida desfalecerás, tanto tu como esse povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. Ouve, pois, as minhas palavras, olha que sabedoria, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leve as suas demandas a Deus, suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que deve andar e a obra que deve fazer. Agora veja o conselho: procura dentre o povo homens, machos, homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, não de mentirinha, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo. Vejam, irmãos, que nós encontramos aqui para os homens 4 qualificações: capazes, tementes a Deus, homens de verdade, homens caridosos. Mesmo em Atos capítulo 6, no versículo 3, concernente às qualificações dos diáconos, as qualidades seriam que sejam de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria. Tito 2,2 diz: homens fiéis e homens idôneos. Então, portanto, irmãos, nós precisamos, primeiro, estar dispostos a estar ao lado dos nossos pastores, homens, para ajudá-los nas responsabilidades da igreja, mas que vocês busquem estas qualidades para que sirvam a Deus com competência, com humildade, com amor e de forma sacrificial. Portanto, a igreja precisa da atuação firme de homens fiéis a Deus, homens que sejam líderes, homens que sejam líderes servos, e homens que sejam líderes servos e que tenham qualificações para poder servir a Deus. Queridos, obrigado, que Deus abençoe vocês, que vocês busquem a ajuda de Deus para terem esses requisitos necessários, para serem influências benéficas, contundentes, poderosas, fortes na igreja do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade que me foi concedida. Boa noite, irmãos. É um prazer estar participando nesse momento do encontro de homens da Igreja Batista em Rio Pequeno, e agora no mês de setembro de 2020, passando por um momento de dificuldades aí, todo mundo, né, por conta dessa pandemia, mas nós temos muito a agradecer, e esse momento eu estou agradecendo, vou agradecer, vamos orar pelos aniversariantes desse último mês de agosto,
e também o início de setembro. São eles o Paulo Gofeto, o Eli, o Amadeu, o Carlos, Carlão e o irmão Irineu. Né? Os 4 primeiros fazem no mês de agosto e o irmão Irineu faz agora no mês de setembro, início do mês de setembro. Tá? Então vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, graça te damos, Paizinho, por mais esse momento que podemos estar agora reunidos, os homens da igreja, Senhor, para poder aprender mais a Tua palavra, para poder estar unidos agora, Pai, em oração, agradecendo, Pai, pela vida desses irmãos que fizeram mais um ano de vida nesse ano. Sabemos da dificuldade, mas que o Senhor tem cuidado de todos nós. Senhor, abençoe a vida desses irmãos para que eles possam ter mais um ano com a Tua graça e também com muita saúde, Senhor. Obrigado por tudo, abençoe também esse restante desse encontro, Senhor. É em nome de Jesus que eu oro agora e eternamente. Amém. Olá, irmãos. Tudo bem? Vamos lá, nós temos um hábito de cantarmos em nossos cultos, em nossas atividades, em nossas programações, sempre uma canção para os aniversariantes do mês, da semana, enfim. E então, para não perdermos esse costume, vamos cantar. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, eu te agradeço. Espero que você cante comigo aí da sua casa, tá bom? Te agradeço. Olá, irmãos, oremos. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por este evento, pela comunhão mesmo online. Muito obrigado, Pai, pelo estudo dado. Muito obrigado, Senhor, pela igreja, pelo corpo de Cristo. Pai Celestial, quero te pedir misericórdia com a nação, com o mundo, para que possamos juntos sair dessa situação, Pai, em que vivemos. Peço que o Senhor esteja sustentando a cada lar, abençoando cada família. Em nome de Jesus. Amém.